Oi, pessoal, eu sou a Siki Laila e eu voltei com o meu canal, né, gente? Eu demorei um pouquinho para postar um próximo vídeo, mas esse tema é um tema que eu tô reciclando e pensando nele há bastante tempo. Eu trabalhei um tempinho na Liberdade e também vi ela se popularizando ainda mais nos últimos tempos. E decidi fazer esse vídeo com algumas curiosidades a respeito desse lugar. Quando a gente pensa na Liberdade, a gente já pensa naqueles rolezinhos malucos, ou na culinária, na decoração, na cultura asiática, né? Mas esse lugar tem muito mais do que se mostra, tá? Esse lugar tem uma história obscura e muito desconhecida por muitas pessoas. E hoje eu vou contar pra vocês alguns fatos curiosos sobre o Japão Liberdade aqui em São Paulo. O primeiro fato é que a Liberdade já foi uma praça de execução pública. Quando você sai ali dentro da estação e você vê uma praça, era um lugar de execução pública antigamente. A praça, na verdade, era conhecida como Praça da Forca. E antes de ser habitada pelos asiáticos, né, principalmente pelos japoneses, era conhecido por ser uma Praça da Forca, onde eles cometiam esses atos ali contra escravos e criminosos na época. O nome Liberdade, inclusive, surgiu justamente dessas histórias um pouco mais macabras, porque a liberdade vinha após a morte. É uma referência a esses acontecimentos, né? De lá ser uma praça de execução pública conhecida como Praça da Forca. E se você já foi para a Liberdade, você já deve ter visto que tem uma estátua lá. Essa estátua é da Madrinha Eunice, que era uma representante negra que vivia lá no local e que eles homenagearam ainda, colocando na praça para fazer também algumas referências àquele lugar, né, que tanto marginalizou e matou negros. E muita gente acredita que aquela praça, não só pelos jovens bebendo corote e beijando na boca, mas também por essas histórias, tem uma energia bem pesada. Eu, particularmente, sempre achei aquela praça com uma energia um pouco pesada. Segundo fato sobre a Liberdade, é que aqueles famosos postes de luzes japoneses são falsos. Aqueles icônicos postes vermelhos, eu vou deixar aí umas fotos para vocês, que todo mundo já deve, supostamente, na verdade, foram inspirados em modelos chineses. Ele foi instalado ali nos anos 70 como parte de um processo de revitalização da cidade para atrair comerciantes e turistas. E nessa época, claro, os japoneses já tinham muito comércio e já moravam bastante na região, né? Ali era a moradia dos japoneses. Então, eles decidiram, com esse projeto, revitalizar a cidade e deixar o lugar mais bonitinho. O terceiro fato é que a Liberdade já foi cenário de muito filme, cenário para poder gravar cenas relacionadas a famílias japonesas e coisas do tipo. E eu vou falar pra vocês algumas obras onde a Liberdade já foi cenário. Ela já foi cenário da novela Sol Nascente, da Globo, Morde e Assopra e Sete Vidas. Todas essas novelas eram da Globo. E também ela apareceu num filme chamado Gojin Caminhos da Liberdade. Ele é de 1980 e é um clássico filme brasileiro feito sobre imigrantes, onde a liberdade é um cenário que aparece bastante. Aquele grande portal vermelho que dá boas-vindas na Liberdade, ele foi doado por uma cidade japonesa chamada Osaka. Eu acho que se fala desse jeito. A cidade de Osaka em São Paulo, ou Osaka, né? Eu vou falar Osaka, mas talvez eu esteja pronunciando errado. Tem uma parceria comercial desde os anos 80. No entanto, tem uma informação aí. Esse tori está posicionado de uma maneira incorreta. Segundo, claro, a tradição japonesa, né? Ele deveria estar alinhado com um templo ou com um caminho sagrado, mas ele tá só ali mesmo. Então ele serve mais como um artigo decorativo do que como algo espiritual, de fato. Quinto fato é que a primeira loja de produtos japoneses que abriu na Liberdade foi uma barbearia.
Pode ser até esquisito pensar hoje em dia, porque lá tem muita comida, muita coisa japonesa e de cultura asiática, mas nem sempre foi desse jeito. E a primeira pessoa que abriu um comércio lá era um japonês que recém tinha chegado no Brasil. Lembrando que a Liberdade era um lugar muito bom para se morar, porque era no centro e era muito barato. Então, mais pra frente eu vou explicar um pouquinho sobre como que os japoneses chegaram até a Liberdade, mas basicamente não tinham comércios para japoneses e de japoneses. E essa barbearia ela foi muito importante porque ela não era uma simples barbearia. Quando os japoneses imigravam de lá para cá, não tinha muitas barbearias onde eles pudessem fazer os cortes que eram populares lá no Japão, que eram adaptados para o cabelo deles. Porque o cabelo brasileiro e o cabelo japonês é bem diferente, inclusive a moda e coisas do tipo. Então eles não gostavam muito dos cortes de cabelo dos brasileiros neles. O que pegava bastante para os japoneses na época é que eles recém tinham chegado aqui no Brasil e eles não sabiam muito bem falar a língua. Então eles não conseguiam se comunicar tão bem. Então o fato de ter um comércio que te atende na sua língua e ainda faz um corte de cabelo que você está acostumado e gosta, se tornou basicamente um ponto de referência, um ponto de encontro entre os japoneses. Eu falei japoneses. E claro, né, gente, depois disso já veio aos montes. A história dali pra frente vocês já imaginam qual foi, né? Vários comércios japoneses. Agora a gente vai para a última curiosidade, e é uma das curiosidades que eu mais me perguntei por bastante tempo. A primeira vez que eu fui na Liberdade, eu lembro de ter achado o lugar muito diferente, porque eu nem saía muito na época, então ver um lugar que não tinha aquela cara tão paulista, né? Me deixou bastante intrigada, e eu perguntava por que aqui? Como começou essa popularização da cultura japonesa e por que exatamente nesse lugar? Então, a sexta e última curiosidade é por que os japoneses vieram para a Liberdade. Basicamente, a imigração japonesa começou em 1908. Essa imigração aconteceu primeiramente com a chegada de um navio japonês aqui em São Paulo, Santos. E a maioria dos japoneses vieram trabalhar nas lavouras, lá no interior de São Paulo. Porque aqui, gente, São Paulo estava pocando café. E meio que não tinha muita gente para trabalhar, porque a escravidão havia acabado. Então, a maioria das pessoas, a maioria dos empregos que São Paulo tinha disponível era para trabalhar nas lavouras de café. Como eu falei para vocês, a escravidão havia sido abolida não há muito tempo, então eles precisavam de mão de obra para as fazendas, eles precisavam de trabalhadores. O Brasil está precisando de trabalhadores, também estava tendo uma crise econômica muito forte no Japão. Na época, o Japão estava passando por uma situação de muitas pessoas, superlotação, escassez de trabalho e falta de terras para poder plantar a economia para o país, né? Ela não era um lugar tão fértil. E aí, com esses problemas, o governo japonês viu a imigração como uma forma de dar uma melhorada ali na situação. Afinal, ele tiraria umas pessoas ali do país e colocariam elas para trabalhar em outro país, né? Que estavam precisando de mão de obra. Então, isso seria uma coisa boa, tanto para os japoneses quanto para os brasileiros. Afinal, a gente precisava de mão de obra e eles estavam com excesso de pessoas e desemprego. O Brasil e o Japão assinaram um acordo legal aonde imigrantes japoneses pudessem entrar aqui no Brasil sem nenhum problema, principalmente se fosse para trabalhar. Mas eles não vieram para a Liberdade primeiramente. Como eu falei para vocês, eles estavam trabalhando nas lavouras. E lá nas lavouras era o interior de São Paulo. Depois de muitos anos nas lavouras, os japoneses conseguiram juntar uma grana e vir para São Paulo. No caso, vir para o centro de São Paulo, quando eles conheceram a Liberdade. A Liberdade era um lugar muito bom, né? Como eu falei para vocês no início do vídeo, além de ser barato, era no centro. E aí, a partir daí, gente, o bairro se transformou. As pessoas começaram a abrir comércios, como eu falei para vocês, o primeiro comércio foi uma barbearia. E foram vindo outros comércios, afinal, muitos japoneses moravam lá e viam a necessidade de ter produtos e coisas japonesas. E aí, mais pra frente, né, gente, São Paulo abraçou os japoneses e apagaram aquela história um pouco mais tenebras
do passado da Liberdade, revitalizou tudo e ali virou um lugar muito popular e muito conhecido pelos turistas por todo o Brasil e até fora do Brasil. Esse vídeo foi bem rápido, mas eu queria muito falar sobre essas curiosidades para vocês. Tem mais curiosidades, inclusive tem muitas curiosidades sobre a Liberdade. E eu queria muito trazer uma parte 2 desse vídeo, porque esse foi curto. Então, futuramente, talvez não daqui muito tempo, eu quero fazer um vídeo de fato, mostrando para vocês alguns lugares da Liberdade que eu gosto, lugares que eu queria conhecer também. Eu gosto muito de conteúdo sobre a antiga São Paulo, então vou estar deixando para vocês também algumas fotos de como era a Liberdade na época que os japoneses vieram. Gente, bem diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia, aquele lugar está totalmente transformado. Quero fazer um alerta. Você que nunca foi na Liberdade, ou você que pretende ir na Liberdade, toma muito cuidado com suas pertences. Embora lá seja um lugar super fotogênico, um cenário muito bonito para você tirar fotos, postar nas redes sociais, também é um lugar bastante perigoso. A Liberdade não é um lugar muito grande. Lá, na verdade, as ruas são até bem estreitas para a quantidade de pessoas e de comércio que tem ali. Muita procura, muito turista, principalmente aos finais de semana. Então, se você puder ir no meio da semana, a Liberdade funciona normalmente, do mesmo jeito do final de semana. Só que no meio da semana, o que torna a visita um pouco mais tranquila. Se você for de final de semana, você vai sofrer um pouquinho, porque realmente ali lota de pessoas. Então não é incomum as pessoas serem furtadas ali na Liberdade. Inclusive tem bastante polícia porque abriram ali uma delegacia. Justamente por ser um lugar turístico, a gente não quer que seja mal visto, né? Então a galera investe bastante ali, tem até guia de turismo, entre outras coisas bastante legais. Porém, não se esqueçam que vocês estão em São Paulo e aproveite a Liberdade. Gente, eu adorei fazer esse vídeo. Até o próximo e tchau!